Estratégias de combate a epidemias causadas pelo mosquito Aedes aegypti, Zika, dengue e chikungunya. A série AS Brasil Debate, que periodicamente reúne especialistas para discutir os mais relevantes e impactantes temas que influenciam a dinâmica da economia, política e sociedade capixaba, não poderia começar 2016 de forma diferente. O assustador aumento nos casos de dengue, zika e chikungunya nos últimos 12 meses levou o Brasil a declarar guerra contra o mosquito transmissor de todas essas doenças, o Aedes aegypti. Dados do Ministério da Saúde apontam que o número de casos da dengue disparou nas primeiras 5 semanas de 2016 e atingiu a marca de 170 mil casos até o dia 6 de fevereiro. O que representa um aumento de 46% em comparação ao mesmo período de 2015, ano que registrou o recorde de incidência da doença. Por isso, pela primeira vez, o AS Brasil Debate envolveu um tema da área da saúde no evento realizado no dia 14 de abril. O diretor executivo da Next Editorial e editor executivo da revista AS Brasil, Mário Fernando Souza, reiterou o objetivo do AS Brasil Debate. Eu espero que esse debate seja esclarecedor, enriquecedor para cada um de vocês, que ele possa contribuir para que a gente possa ter um pouco mais de alinhamento em relação às ações que o nosso Estado está fazendo, que as autoridades e organismos têm feito, os exemplos que as empresas têm feito para poder mobilizar a comunidade e dar exemplo para o nosso vizinho, para os nossos parceiros. Afinal de contas, erradicar o mosquito é o primeiro movimento que precisa ser feito para combater o efeito final que tem sido devastador para muitas famílias, que é a microcefalia. Na abertura do evento, o secretário estadual de Saúde, Ricardo Oliveira, enfatizou a gravidade do Zika vírus. Que nós não podemos admitir conviver com isso. É por isso que não vai dar mais para conviver como a gente aprendeu a conviver com a dengue, que já é um negócio trágico. Ano passado morreram no Espírito Santo 30 pessoas de dengue, né? Ou seja, dengue mata. Dengue mata, né? E as pessoas também parece que a sociedade tinha acostumado com isso, uma coisa trágica como essa. Mas, de qualquer forma, essa situação aí da Zika colocou uma dramaticidade nova e que ficou claro que não dá para conviver com isso, né? Pouco antes da abertura do debate, o Dr. Lauro Ferreira falou sobre a guerra contra o mosquito. Eu diria que o mundo está enfrentando essa guerra com dificuldade, não é só o Brasil. Nós não logramos eliminar o Aedes aegypti ainda. O mosquito se adaptou muito às condições do nosso meio, se adaptou ao ser humano, se adaptou a diversos tipos de ambiente. Antigamente ele preferia água suja, agora água limpa, recipientes os mais diversos. Ele é transmitido para a larva, e a larva, independente de ser contaminado por outra pessoa, que existe uma transmissão que a gente chama transovariana. Quer dizer, o mosquito, a mãe transmite para a larva e a larva já nasce contaminada, não precisa picar uma pessoa. E isso pode acontecer centenas de dias no meio seco, basta chover para que a larva ecloda, o ovo ecloda e dê origem à larva, e a larva dê origem ao mosquito adulto. Então, assim, a guerra contra o mosquito, ela vem sendo perdida no Brasil inteiro. Nós não conseguimos eliminá-lo. É preciso um esforço que não envolve só o poder público, mas envolve cada cidadão, porque 2/3 dos focos estão nas casas. E assim, na medida que chove, fica quente e úmido, nós temos muita doença. Agora, à medida que esfriar, acabou o outono, acabou o verão, entrando o outono e inverno, a gente tende a ver menos dengue e menos zika. O Dr. Luiz Sobral combateu a hipótese de proibição de engravidar. Bom, essa recomendação, apesar de ter sido feita por alguns especialistas, não é a recomendação da Organização Mundial de Saúde nem do Ministério da Saúde. A gente deve respeitar o direito reprodutivo. As pacientes, as mulheres devem ser informadas sobre os riscos e ela individualmente decidir. Afinal de contas, Pernambuco, que é o estado que teve mais casos no Brasil até agora, 99,5% das gestantes não tiveram Zika. O percentual foi de 0,5%. Então, há um certo exagero nessa proibição e ela fere o direito reprodutivo da mulher.
Qual o percentual de mulheres que ficam grávidas e podem ter filhos com microcefalia por conta do Zika vírus? Os estudos ainda estão se iniciando, mas no Brasil, dados preliminares mostram que a possibilidade da mulher desenvolver microcefalia, se ela tiver Zika no primeiro trimestre da gravidez, nos primeiros 3 meses, é de cerca de 14%. Dados em outro país que teve uma epidemia muito grande também, da Polinésia, mostram um índice menor, de 1%. A primeira parte do debate foi composta por 12 perguntas, sendo que cada debatedor respondeu a 3 delas. E o gerente de saúde e segurança da ArcelorMittal destacou a atenção especial que vem sendo dada às grávidas. No aspecto específico das grávidas, das gestantes, o que acontece com a ArcelorMittal Tubarão? A gente já tinha um programa antes que a gente chama de fisioterapia para gestantes. Então, hoje a gente tem em torno de 800 mulheres dentro da empresa, nesse quadro de 6.000, só para situar vocês, das quais a grande maioria está em idade fértil. Obviamente, a gente não pode não incentivar a gravidez, ao contrário, a gente tem que suportar, caso a gente identifique, e a gente tem N programas para ter esse acompanhamento da gestação, e nesse programa de fisioterapia, especificamente, é interessante porque a gente tem um mapeamento das grávidas, e aí fez um trabalho diferente, como foi colocado, a gente procura conversar, fornece repelente de acordo com a pele, o médico acompanha, dá orientação, mas nós sabemos que, de fato, a gente fornece o recurso, mas a gente não tem como prevenir do mosquito. Aí vai voltar sempre naquela questão da prevenção, de evitar trabalhar com foco e educação. Não tem jeito, é um ciclo vicioso. O gestor falou sobre o desafio de fiscalizar toda a área da empresa. Quando você falou que a ArcelorMittal Tubarão é uma pequena cidade, você está coberto de razão. Eu vou trazer alguns números aqui, só por curiosidade. Nós temos 112 quilômetros de rodovia dentro da nossa planta, e a gente tem parte no município de Vitória, parte no município da Serra. Hoje nós estamos com em torno de 6.000 funcionários próprios e em torno de 11.000 funcionários no total, somando próprios e terceirizados, distribuídos numa área de 7,5 milhões de metros quadrados, dos quais apenas 3 milhões de metros estão povoados, vamos dizer assim. Então, a gente tem uma grande área lá dentro, de fato, que você não tem equipamentos e distribuições físicas. Então, de fato, é um desafio muito interessante tomar conta de uma área desse tamanho, e até porque, como empresa privada, a gente não pode se privar, de fato, de entender que a gente precisa trabalhar com a qualidade de vida das pessoas, saúde, e numa área de saúde e segurança, uma das preocupações que a gente tem é o absenteísmo. O absenteísmo, para quem não sabe, de fato, quando você tem algum impedimento de trabalhar, você acaba desfalcando a empresa de uma certa forma, com perda de produtividade, e a preocupação que a gente tem é manter a saúde das pessoas para que elas sejam produtivas e façam o trabalho da melhor forma possível. Eu acho que as formas de eliminar a doença, de fato, ela já está bem batida. O grande trabalho que a gente faz eficaz, foi comentado aqui, nós realmente temos o nosso dia D de combate à dengue. Toda semana a gente distribui por áreas inspeções específicas, porque não adianta eliminar os focos, você tem que manter, de fato, sem o foco. Eu não posso ir lá uma vez por mês, uma vez por ano, fazer um trabalho, tirar foto, porque vai chover e ele pode voltar. Então, um grande desafio que a gente tem, pessoal, numa área desse tamanho, é informar as pessoas, e essa fase de informação, eu tenho a mesma linha de raciocínio que o secretário, está perfeita, eu acho que a informação ela é mais que suficiente, e agora o próximo passo é trabalhar com a consciência das pessoas, para que elas entendam de fato que é importante você trabalhar e fiscalizar com uma periodicidade definida. A gente trabalha lá semanalmente para, de fato, erradicar os focos do mosquito. A gerente estadual de Vigilância em Saúde, Gilza Rodrigues, destacou as ações que vêm sendo adotadas pelo Estado em parceria com os municípios. Então, uma das grandes preocupações que nós da Vigilância temos, começamos com ela por volta do mês de agosto,
antecedendo o próximo verão, é capacitar equipes da atenção primária, dos pronto-atendimentos, dos hospitais, porque a equipe pode ter sido renovada, pode ter elementos novos, e a gente, então, começa um grande mutirão de capacitação, chegando a anos onde a gente faz 60, 80 turmas, onde as pessoas podem se inserir naquela que melhor lhe convier. A gente capacita também o pessoal de atividade de campo, com o uso daquela bomba costal que eles borrifam, inseticida, onde os casos se aplicam. A gente vem há uns 4, 5 anos comprando cadeiras de hidratação. São tipo cadeira do papai, porque o município que se pega numa situação onde ele nunca teve uma epidemia de dengue, agora ele tem. E se ele colocar 4, 5 cadeiras numa unidade que comporta, ele vai ajudar a salvar muitas vidas ali mesmo, nem precisando de procurar um pronto-socorro, um hospital. Porque, no caso de dengue, nós sabemos, a hidratação, seguindo o protocolo, salva muitas vidas. Então, a gente ainda tinha, neste ano, cadeiras e distribuiu também. Esse ano, a gente comprou também repelente, porque, considerando o perigo da transmissão da Zika para as gestantes, a gente comprou repelente para atender as gestantes do SUS. A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo foi a primeira do país a adquirir repelente e colocá-lo, né? Os municípios receberam e colocaram em todas as suas unidades de saúde para que todas as mulheres que fazem o seu pré-natal lá recebessem o seu repelente. Compramos também inseticida para distribuir aos municípios, que sabemos que não devemos deixar o mosquito nascer, mas depois que ele está voando, ele pode picar as pessoas. O meio de exterminá-lo, hoje, o melhor meio é inseticida. Nós, então, compramos porque o Ministério da Saúde estava com o seu estoque zerado já há alguns meses, e nós, então, fizemos essa aquisição aqui pelo Estado para poder usar onde tivesse indicação. Se o município for pequeno, casos concentrados, é melhor colocar o inseticida com aquela bomba costal, que o jato é mais direcionado e não precisa daquele carro fumacê, que as pessoas tanto gostam de ver passando, né? O carro é uma estratégia utilizada quando os casos estão espalhados. Então, é melhor jogar inseticida no ar. Adquirimos também, no ano passado, alguns medicamentos, como dipirona, paracetamol, soro fisiológico, sais de reidratação oral, para colaborar com os municípios que precisassem. Já distribuímos tudo que nós tínhamos para a região sul. E a gente faz muito material educativo e distribui amplamente para os municípios, para distribuir nos seus pontos de atenção, usar nas ações de mobilização. Então, assim, estas são... E uma coisa que a gente está fazendo é um gabinete de monitoramento. Junto com os municípios, a gente se reúne toda sexta-feira, de 9 ao meio-dia, é onde a gente atualiza esses dados, discute com os municípios e ali a gente toma decisões. Foi assim que a gente decidiu formar uma força-tarefa com funcionários nossos e de alguns municípios que puderam ceder para levar para os municípios da região sul. A gente está ampliando a força-tarefa para atender a outros municípios que dela necessitarem. E também traçou um panorama sobre a situação do Espírito Santo em número de ocorrências até 14 de abril. A nossa realidade é, em primeiro lugar, é Guaçuí, com uma incidência por 100 mil habitantes, de 3.255. Então, tem um risco muito alto de morar em Guaçuí e pegar dengue. A seguir, a gente tem um outro município que também está na região sul, que é Jerônimo Monteiro, com uma incidência que cai praticamente ali a metade, de 1.507. Então, assim, eu tenho 19 municípios na minha planilha, atualizada na tarde de hoje, que têm incidências maiores que 300 por 100 mil habitantes. Municípios, na sua maioria, da região sul do nosso estado, mas eu tenho também da região central, como Aracruz. Eu tenho Ecoporanga, que fica lá em cima, no norte. Eu tenho Mucurici. Eu tenho município de beira-praia, como Piúma, Piúma, de praia só Piúma. Mas eu tenho município, como a gente nunca ouviu dizer,
de altas incidências, como Vargem Alta, por exemplo. Então, assim, a dengue se espalhou de uma forma que precisa realmente de uma grande mobilização de todos, porque pequenos municípios estão sofrendo com grandes incidências. Para isso, precisa realmente de um trabalho articulado dos três poderes, das três esferas de governo, Ministério da Saúde, o SUS estadual e o SUS municipal, e a sociedade organizada como um todo, como o secretário falou, as grandes empresas, precisam entrar nesta guerra, porque a gente precisa realmente diminuir a infestação do mosquito, porque quando ele estiver a níveis baixíssimos, nós diminuiremos certamente a incidência desta doença, que este ano já temos 12 óbitos confirmados, o ano passado teve 30, como o próprio secretário falou. A possibilidade de transmissão do Zika vírus por meio sexual ou do leite materno foi esclarecida pelo Dr. Luiz Sobral. A gente já tem 3 casos na literatura documentados de transmissão através da relação sexual. Mas 3 casos no mundo todo, com esse número de casos que nós temos, chama a atenção que o verdadeiro vetor é a picadura do mosquito. Mas mulheres com parceiros com suspeita de Zika devem ter relações protegidas com camisinha. E mulheres também que estão buscando engravidar e que estão, seus maridos viajaram, se elas não estiverem em países de doença, elas devem também procurar sempre ter relações protegidas com a camisinha, que a possibilidade de transmissão sexual é um fato, já documentado na literatura. Em relação ao leite materno, o vírus foi identificado no leite, mas essa transmissão ainda não ficou bem caracterizada ainda, e não há nenhuma recomendação de suspender a amamentação, sendo que o grande perigo do Zika, na questão da microcefalia, é durante a gravidez, durante o desenvolvimento do sistema nervoso central do feto, e quanto mais precoce essa infecção ocorrer, se ela ocorre nos 3 primeiros meses, ou se ela ocorre no segundo trimestre, ou se ela ocorre no trimestre, quanto mais precoce, maior a gravidade da lesão. Então, o bebê em si, ele não teria o risco, mas, evidentemente, não há nenhuma recomendação, então, de suspender a amamentação à luz dos conhecimentos atuais, lembrando que nós estamos ainda numa fase de curva de aprendizado ainda em relação ao enfrentamento do Zika. A hipótese de existir casos em que a microcefalia é descoberta somente após o nascimento e a forma que o vírus atinge o feto também foram destacadas pelo Dr. Sobral. Ainda estamos construindo esse conhecimento, mas o que se sabe é que o vírus do Zika ele atravessa a barreira placentária, provavelmente através de células do próprio sistema imunológico, e como o Lauro já citou, esse vírus ele tem um neurotropismo, uma preferência pelas células nervosas e atacam o sistema nervoso central, principalmente causando calcificações numa região do cérebro entre o córtex e a subcortical, que a gente fala, que são mais características da infecção por Zika, mas também podem causar alterações nos ventrículos cerebrais, pode causar alterações também de cerebelo. Então, o que assustou, no conhecimento inicial dessa relação do Zika com a microcefalia é a gravidade da destruição cerebral que ele causa. Mas é possível que exista casos menos graves. Na medicina, normalmente, a gente acredita que as doenças sejam sempre espectrais. Tem desde os casos assintomáticos até os casos graves. E aí a recomendação tem sido de fazer, mesmo naqueles pacientes que durante o pré-natal não foi identificado nenhuma alteração ultrassonográfica que fizesse suspeitar de microcefalia, que a criança continue com acompanhamento mais próximo, tanto no período neonatal como no período da puericultura com o seu pediatra, no sentido de acompanhar o crescimento do perímetro cefálico e identificar alterações neurológicas, motoras, que possam estar ocorrendo nessas crianças. Então, isso ainda, evidentemente, vai ser melhor identificado com os trabalhos, mas hoje a orientação é acompanhar durante a gravidez com ultrassom,
né, e mesmo nos casos que não foi diagnosticado microcefalia, continuar o acompanhamento mais a miúde dessas crianças, no sentido de avaliar o crescimento cerebral delas e da função neurológica delas. Especialista em doenças infecciosas, o Dr. Lauro Ferreira falou sobre a vacina contra a dengue. Febre amarela, que é da mesma família, tem uma vacina muito antiga, não sei se alguém aqui já se vacinou para febre amarela. É uma vacina que vem lá da década de 40, 50. É uma vacina com vírus vivo atenuado. Não sei se vocês sabem, mas febre amarela silvestre foi descrita pela primeira vez no mundo no Vale do Canaã, no Espírito Santo, na década de 50. Quer dizer, foi aqui no Espírito Santo que se descobriu que havia febre amarela na mata. A vacina de dengue ela é muito mais complexa, ela demorou décadas, muito mais difícil. Talvez também porque vocês sabem que uma dengue, quando acontece uma segunda vez, é mais grave. Todo mundo tem essa noção, não tem? Então, imagina o medo da vacina, a vacina ser a dengue da primeira vez e preparar para uma coisa depois mais grave. Isso dificultou muito a vacina de dengue. Está saindo uma agora, que é uma vacina da Pasteur, vem uma vacina do Butantan, vem uma vacina da Takeda, quer dizer, não vamos ter vacinas, provavelmente, para a dengue ao longo dos próximos anos, para poder lutar contra essa epidemia. A rápida proliferação do Zika vírus e os resultados das pesquisas que confirmaram recentemente a sua ligação com a microcefalia também fizeram parte do debate. Zika é mais complicado porque é mais novo. Zika é uma doença que existe, surgiu em 1947. Quer dizer, logo depois da guerra, quer dizer, nós já temos o quê? Mais de 60, 70 anos, sei lá. Logo depois da guerra, fazendo pesquisa com macaco com febre amarela numa areazinha chamada Floresta Zika na Uganda, o macaquinho ficou doente, foram levantar lá o que tinha um vírus novo, chamaram esse vírus de Zika porque era uma floresta chamada de Zika. Não sei por que esse vírus existiu em algumas regiões da Ásia, nunca causou nada, foi causar uma epidemia na Polinésia há 2 anos atrás, né? Passou mais ou menos apercebida, poucas pessoas, pareceu que davam alguns casos de Guillain-Barré, que é uma doença neurológica que aparece depois, assustou algumas pessoas, e parece que surgiu no Brasil na Copa das Confederações, né? Não foi nem na Copa do Mundo, foi na Copa das Confederações, com aquela seleção do Tahiti. Você lembra da seleção do Tahiti? Foi uma seleção que foi lá para o Nordeste, tinha umas figuras muito interessantes, perdeu para todo mundo, né? Não ganhou nada, mas parece que trouxe o Zika, né? Lá, naquela época. E aquilo começou a se espalhar e virou, num país de dimensão continental como o Brasil, virou essa epidemia. Nós temos que aprender muitas coisas, né? Os americanos ontem soltaram um estudo, quem assistiu o Jornal Nacional, vocês viram o Jornal Nacional de ontem? Os americanos, cientistas do CDC americano, afirmando que foram preenchidos os postulados de Shepard, que é um determinado médico americano que definiu como se tenta entender que uma doença causa doença congênita. Quer dizer, houve um certo cuidado em estabelecer isso, porque a primeira vez que isso aconteceu, a última vez que isso aconteceu foi com rubéola. Você não era nascido, era? Acho que não, você é muito novo. Nem eu. Quer dizer, não, eu era. Mas, enfim, a coisa de mais de 50 anos atrás descobriu que rubéola causava criança cega. Foi quando a primeira catarata por rubéola. E depois um monte de coisas. Hoje não tem mais rubéola causando doença grave, porque rubéola acabou por causa de vacina. Quer dizer, houve uma campanha maciça e acabou a rubéola. Queira Deus que a gente tenha um caminho semelhante, né? Que a gente consiga, com alguns anos de esforço, de pesquisa, consiga chegar a alguma coisa melhor contra essa doença. A gente sabe pouco. Veja, na Polinésia, menos de 1% das gestantes tiveram risco de criança com problema. Menos de 1% na Polinésia. Isso foi publicado. No Rio de Janeiro, eles fizeram um trabalho onde 29%. É 1 ou é 29? Olha que coisa. Parece que talvez esse vírus aqui seja um vírus mutante com mais tropismo para o sistema nervoso central. Então, tem quem ache que, além da gente ter trazido um vírus do Tahiti, os jogadores do Tahiti trouxeram, ele ainda mutou e adquiriu uma agressividade maior para o tropismo. Talvez maior até em Pernambuco e no Rio, talvez não tanto aqui no Espírito Santo. A gente tem muitas perguntas e poucas respostas. Esperemos que a gente chegue a algum lugar. Na segunda parte do ES Brasil Debate,
As perguntas vieram da plateia, que pôde tirar dúvidas com os debatedores quanto à prevenção como um dia D no combate ao mosquito. O governo do estado fez um decreto estabelecendo a segunda-feira para esta vistoria, esta inspeção nos prédios públicos. E aí tem que mandar relatório, a pessoa de cada prédio tem o seu CPF linkado lá, manda relatório dizendo se encontrou o que fez. E aí nós pedimos, nesse gabinete de monitoramento que a gente faz toda sexta, orientamos os municípios, falamos isso lá na reunião do Conselho de Secretários Municipais, para que o município também elegesse, também seguisse essa linha do Estado, que também é do Ministério da Saúde, né? Pedindo para todo mundo ter o seu dia D. E a gente, assim, tem orientado e sente que isso está surtindo efeito. Mas é um trabalho de formiguinha que precisa de continuar fazendo por longa data, porque adotar outros hábitos, fazer mudança de hábito, não é uma coisa que acontece automaticamente, senão nós não estaríamos vivendo esses problemas que estamos vivendo agora. Os efeitos da Zika e chikungunya em adultos foram questionados. Zika a longo prazo em adultos, a preocupação maior existem alguns casos em adultos de doença neurológica também. O Zika já causou uma meningite, uma encefalomielite, mas são casos isolados, né? E existe o risco da chamada doença de Guillain-Barré. Doença de Guillain-Barré é uma doença onde a pessoa pode perder o movimento das pernas, eventualmente dos pés, aquilo acender, até ter dificuldade de respirar, mas isso é reversível na maioria dos casos e a pessoa melhora depois. Isso pode acontecer com qualquer virose e pode acontecer com Zika. A chikungunya, a sequela a longo prazo maior, é um tipo de artrite, da pessoa ficar com dificuldade de andar, ou de fechar a mão, ou tem gente que fica com essa dificuldade durante meses e precisar de tratamento e até acompanhamento pelo especialista. São sequelas que, eventualmente, essas doenças podem dar. Mas o problema maior é disparada a microcefalia. E Marcos Fernandes falou sobre a necessidade de atuar junto às comunidades. Não só o desafio de uma empresa privada, como é o desafio de todos nós, né? Porque se a gente não consegue envolver a comunidade de uma forma geral, não adianta eu simplesmente fazer a minha parte. Porque se meu vizinho, o meu colega, o meu sobrinho, o meu familiar não fizer, pode ser que aquele não fazer vá, de fato, nos afetar de uma forma total. Então, o que a gente vem fazendo, né, para mitigar esses impactos? Trabalhando bastante com educação e conscientização. No primeiro momento, a gente percebeu a necessidade de suporte, contamos com o suporte da Secretaria Municipal de Vitória da Serra para traçar estratégias, fazer materiais de divulgação, utilizamos a nossa comunicação interna de forma muito inteligente, usamos banners de computador, todos os veículos de comunicação para os empregados, jornalzinho, web-mail, e trabalhando maciçamente comunicação junto a eles. Primeiro, passar informação. Uma vez que todos têm informação de fato, inclusive mandando para casa dos empregados informações, dando exemplo de como fazer as inspeções, né, alinhados com o que foi colocado aqui, onde na empresa, semanalmente, a gente tem as periodicidades definidas, né, mas o máximo é semanal, a gente se preocupou em levar isso para fora das empresas. Então, a gente tem um clube, a gente tem escolinhas que a gente atende a comunidade, então nós conversamos com as crianças, fizemos uma simulação de inspeção com as crianças, tivemos um resultado muito interessante. Tivemos no nosso porto também, fizemos inspeções com a comunidade, de forma a fazer com que as pessoas façam a reflexão se realmente elas estão fazendo a parte delas. Porque, como foi colocado, gente, eu acho que não tem surpresa para ninguém como resolver o problema. Nós temos que eliminar a fonte. A gente tem que eliminar a causa. Depois que o mosquito apareceu, a gente só tem como remediar. O ideal é que a gente impeça que ele apareça. Parece simples, mas a gente está perdendo para ele de goleada. E como está sendo colocado aqui, cada dia aparece uma surpresa, uma doença diferente. Então, se a gente não trabalhar com a conscientização, com informação, com educação, com influência, a gente, de fato, a gente perde a oportunidade de ganhar o jogo. Apesar do crescente envolvimento das pessoas no combate ao Zika vírus, vencer essa batalha
depende de uma mobilização ainda maior. A população está se envolvendo cada vez mais, mas a gente tem certeza que ainda tem muita gente que não compreendeu a importância da participação de cada um de nós e de todos nós nessa luta contra o mosquito que hoje causa dengue, zika e chikungunya, mas com possibilidades de causar também outras doenças. A gente precisa realmente do envolvimento de 100% da população. Isso a gente ainda não tem. A próxima edição do ES Brasil Debate, que será realizada em maio, terá como tema Inovação, o caminho para o desenvolvimento.